será acrescentado. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa. Pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são desse redil. Também a elas devo conduzir. Escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho poder de entregá-la, tenho poder de recebê-la novamente. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a Glória vós, Senhor. Se vos perseguem por causa de mim, não esqueçais o porquê. Não é o servo maior que o Senhor. Aleluia, aleluia. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus que acabamos de ouvir propõe 3 símbolos que irão iluminar a nossa reflexão nesta noite. O primeiro encontra-se na primeira leitura e no Salmo responsorial. É o símbolo da pedra fundamental. O segundo está na segunda leitura, é o símbolo do presente. E o terceiro, o grande e conhecido símbolo do bom pastor. Cada um desses símbolos diz respeito à vida cristã, à vida do discípulo e da discípula de Jesus Cristo, a minha vida e a sua vida. Vamos começar com o segundo símbolo, o símbolo do presente. Na segunda leitura, São João diz que Deus nos oferece um presente. Qual presente? A sua vida divina para fazer de nós seus filhos e filhas. Este presente nós ganhamos no dia do nosso batismo, no dia da nossa crisma, quando recebemos o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Divino que nos torna filhos e filhas de Deus. O final da segunda leitura coloca a finalidade deste presente divino que Deus nos concede. Qual que é a finalidade? Tornar-se semelhante a Jesus Cristo. A nossa vida precisa se parecer com Jesus. Dá então a nossa missão, a nossa tarefa de ir trabalhando dia após dia
para que o nosso jeito de ser, nossa maneira de pensar, nossa maneira de agir, seja de fato igual a de Jesus, ao ponto da gente dizer como Paulo já havia dito, não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Jesus é Filho de Deus Pai. Nós somos filhos de Deus. Portanto, nós somos irmãos de Jesus. Então, nós não somos pessoas estranhas, diferentes. Nós precisamos ser semelhantes a Jesus. Aquilo que eu penso deve ser da maneira de Jesus. Aquilo que eu falo deve ser do jeito que Jesus fala. As minhas ações precisam ser coerentes com aquilo que Jesus tanto fez. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, aqui está o nosso primeiro compromisso de vida: configurar-se a Jesus Cristo e viver como Jesus. E como podemos nos configurar a Jesus Cristo? Como é que a gente pode começar a trabalhar a nossa vida para que a gente possa se parecer um pouco com Jesus, ter um pouco de semelhança com Jesus? E a resposta encontra-se na primeira leitura e no Salmo responsorial. Fazendo de Jesus Cristo a pedra fundamental sobre a qual erguemos a construção da nossa vida. E aqui eu gostaria de perguntar a vocês: qual é o fundamento da sua vida? Qual é a base que sustenta a sua vida? Infelizmente, existem algumas pessoas que colocam como fundamento existencial o dinheiro. Se tiver dinheiro, estou garantido na vida. Estou em paz, estou tranquilo, estou feliz. Pode me faltar tudo, só não pode me faltar o dinheiro. Outros colocam como base o sucesso, a fama, o poder, aquele desejo de ser observado, notado por todos, aquele desejo de que esteja sempre o holofote sobre a pessoa. Daí então muitos gostam de se aparecer, de se julgar melhor do que os outros, mais do que os outros. Outros justamente cultiva dentro de si a ostentação e assim por demais. Eu diria que estas bases são perigosas. Alicerçar a vida somente no dinheiro e nos bens materiais é um perigo, porque dinheiro e bens materiais é uma coisa instável, não é uma coisa segura. Ainda mais nessa crise econômica que nós estamos passando por causa da pandemia, a gente está percebendo isso. Hoje você tem, amanhã você não sabe se tem. E se acaso a pessoa perde tudo que tem, o que vai ser a vida dessa pessoa? Então, por isso que não pode ser a base. Recordemos a grande crise econômica mundial, lá em 1929, com a queda da Bolsa de Valores. E o que aconteceu com os grandes? Começaram a se jogar da janela, se matarem, porque a base da vida deles era o poder econômico. Então isso é um problema, que a gente precisa avaliar, analisar e corrigi-lo se acaso nós assim o tivermos. Alguns ainda colocam como base da vida os valores existenciais, como os estudos, a família bem constituída, um bom emprego. É importante estudar, é necessário justamente ter conhecimento, adquirir conhecimento. É fundamental uma família estruturada e é necessário um emprego, a nossa sobrevivência. Agora, estudar precisa ter um sentido. Qual o verdadeiro valor dos seus estudos na tua vida? A família, a gente precisa ter um olhar positivo sobre ela, construtivo. E o emprego,
não pode ser somente em vista de ganhar dinheiro. Precisa-se ter a compreensão que é uma colaboração para o desenvolvimento da sociedade e também para a dignidade humana. Se perder o sentido, o estudo perde a sua essência. Se perder o valor, a família deixa de ser a grandeza que ela é. E se perder a verdadeira finalidade empregativa, o serviço que nós temos acaba se tornando algo superficial. Por isso, estes fundamentos, quando não sendo realmente notado, observado, vivenciado por um sentido, por um valor, podem ter problemas, podem causar algum tipo de crise na nossa vida. E quando nós entramos em crise, a gente acaba ficando perdido, sem saber o que fazer da vida, sem saber qual estrada nós devemos percorrer. Por isso, é preciso insistir que o verdadeiro fundamento da história e da vida pessoal é Jesus Cristo. Ele mesmo havia dito: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho a não ser Jesus que possa nos garantir a realização total e plena da nossa vida. Não existe nenhuma verdade que realmente nos construa como ser humano a não ser Jesus Cristo. E não existe algo que realmente possa dar total sentido para a nossa vida a não ser Jesus Cristo. Então, isso que nós precisamos realmente compreender. Fazer de Jesus a pedra que constrói a nossa vida. Quando nós assim optamos, então nós estamos começando a nos configurar a Jesus. Estamos começando a se assemelhar com Ele, porque teremos uma intimidade, uma união com o próprio Cristo. Por fim, o terceiro símbolo é o mais conhecido, o bom pastor. É um símbolo polêmico. Ao chegar em casa, se você tiver um pouquinho de curiosidade, pegar a tua Bíblia e ler esse evangelho de hoje, o capítulo 10, bem depois aqui, que termina o versículo 18, em seguida, você vai ver que depois que Jesus falou esta parábola do bom pastor, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. Ou seja, Jesus causou uma grande confusão ao se apresentar como bom pastor. E isto acontece ainda hoje. Meu irmão, minha irmã, basta você dizer que segue Jesus Cristo e sempre vai ter alguém por perto pegando alguma pedra para atirar em você. Não é uma pedra, mas uma pedra de crítica, de zombaria, de gozação e algo semelhante. Às vezes dentro de casa, às vezes no ambiente de trabalho, entre os amigos. Quantas pessoas que talvez não fazem um caminho de fé como você faz e não concorda com o seu estilo de vida e acha que você está errado. Você que está errado porque vai na igreja, você que está errado porque vai na missa, você que está errado porque procura fazer as coisas da vontade de Deus, do agrado de Deus, você que está errado, você tem que mudar. Aquela pessoa que não vai na igreja, não procura uma igreja, não reza, não vai numa missa, não coloca os mandamentos de Deus em prática, não respeita o ser humano, não respeita a Deus, faz todas as coisas desonestas, encontra 1000 caminhos, alternativas para se dar bem na vida, prejudicando os outros. Ela faz a coisa errada e ela quer que você que está fazendo o certo mude. Ela não precisa mudar, você que tem que mudar. O mundo está cheio de pessoas assim, né? Querendo que a gente engula aquilo que é errado e não aceita que nós falemos o que é o correto, o que é a verdade.
É a grande contradição do nosso tempo que nós vivemos. E essas pessoas, com certeza, vão procurar, de uma maneira ou de outra, desmotivar você para sair do caminho de Deus, para se afastar das coisas de Deus, para se afastar da sua fé, da sua igreja. E aqui é que entra então o nosso grande testemunho de vida, para demonstrarmos realmente se estamos nos configurando a Jesus, se estamos procurando parecer-se cada vez mais com Ele, quando nós nos colocamos na atitude de sermos firmes na nossa opção de vida, na nossa escolha. Qual que deve ser a nossa opção? Qual que deve ser a nossa escolha? Continuar seguindo Jesus, o bom pastor. Ele é meu pastor, Ele que cuida de mim, é Ele que garante a minha felicidade. Então, o mundo, as pessoas podem falar o que quiser da minha vida, da minha fé, ou porque eu estou dentro da igreja, mas eu vou continuar firme na minha caminhada cristã. Meus irmãos, minhas irmãs, nesse texto de hoje que ouvimos do Evangelho, que trata a respeito dessa catequese do bom pastor, o que mais chama atenção é a doação da vida de Jesus Cristo. Por isso que ele é chamado o bom pastor. Quem segue Jesus, quem ouve sua voz, quem acolhe sua palavra no Evangelho, recebe a vida de Deus doada pelo bom pastor. A pessoa se torna filho e filha de Deus, como dizia a segunda leitura, porque o bom pastor doou sua vida. A pessoa tem como fundamento de sua vida o Evangelho, no dizer da primeira leitura, porque o bom pastor ofereceu sua vida. Irmãos e irmãs, os 3 símbolos que estão presentes na palavra de Deus hoje, convida a cada um de nós a viver a vida de modo pleno, fazendo do seguimento do bom pastor no discipulado o fundamento existencial de nossas existências. Por isso, que o Espírito Santo nos ajude a dar essa resposta consciente e comprometida. Qual resposta? Querer continuar a ser ovelha do rebanho de Jesus. Continuar a ter Jesus como nosso bom pastor. E se esforçar de acolher sempre a sua voz na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre ele seja louvado.